Olá, aqui estamos mais uma vez para o nosso programa Café com José e aqui estamos hoje num dia de inverno aqui nos Estados Unidos e com um bocado de neve e portanto tivemos o mês de janeiro como o janeiro e fevereiro que foi a primavera e agora vem o inverno e março sempre como tudo ao contrário, aliás como tudo o que tem acontecido aqui nos últimos anos, o inverno vem na primavera e a primavera vem no inverno, como tem acontecido especialmente este ano. Ah, o meu nome é José Bernardo e é daqui da Igreja de São Paulo, em Brookfield, no estado de Connecticut, que levamos as mensagens de Café com José. Como eu sempre me refiro, já estamos no 6º ano e estamos quase a graduar. Em Portugal havia o 7º ano, mas agora já não existe, agora é unificado ou coisa assim, já há uns anos que não vou lá, portanto que não sei como é que está o ensino. Este é um programa da língua portuguesa e inglesa e especialmente o propósito é levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra via internet, como usamos os meios de comunicação social. E, portanto, na semana, no último programa, falámos das montanhas, o que era estar no alto, por vezes explica isso no aspecto espiritual, que quando tudo vai bem, especialmente quando, ou, por sua vez, quando as coisas não estão no vale, quando as coisas. Mas, como eu disse, no vale é que tudo, como vocês sabem bem, na montanha não cresce muita coisa, na serra ou no alto há pinheiros, mas no vale onde há água e é que crescem, que se pode fazer agricultura no topo da montanha ou no cimo da montanha. E portanto a mensagem de hoje é o prometido Messias. Esta mensagem foi tirada do capítulo 61 de Isaías e portanto foi esta mensagem que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo proclamou na sua terra natal, não na sua terra natal, mas que a sua terra natal foi Belém, mas em Nazaré, onde ele se dirigiu à sinagoga e proclamou a mensagem e ele próprio disse que ele era o que a mensagem foi cumprida na sua pessoa. E portanto vou começar a ler esta do capítulo, alguns versos do capítulo 61 do profeta Isaías. Eu já tenho aqui a minha Bíblia no capítulo 61 e portanto a Bíblia diz-nos: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem, a curar o coração despedaçado, a anunciar a amnistia aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, proclamar um ano de graças da parte do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, e dar aos amargurados de Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, e glória em vez de desespero. Serão chamados os terebintos do justo, plantação do Senhor para a sua glória. A palavra do Senhor. E portanto, como eu li alguns versos de Isaías, esta foi clara a passagem que Jesus, não toda, mas alguns versos que Jesus citou na sua terra, em Nazaré. E portanto, o título desta mensagem desta semana é o Prometido Messias e portanto, como já se realizou uma parte, a primeira vinda do Nosso Senhor, que já foi cumprida parte da profecia, e virá a ser cumprida na sua segunda vinda. E portanto, o ponto mais alto desta mensagem de Isaías deste capítulo é o prometido ungido ou Messias, portanto, fala daquilo que ele viria a cumprir e com aquilo qual seria a sua missão. Esta passagem de Escritura descreve a vinda de Cristo, como já se realizou há cerca de 2000 anos atrás, e para proclamar e providenciar a salvação. O primeiro ponto da mensagem é a missão do Redentor. Nos primeiros versículos do capítulo 61, nós lemos precisamente, eu não vou ler aqui hoje, mas portanto o que Jesus leu na sinagoga em Nazaré. E as mesmas palavras que Jesus citou, e Jesus, quando acabou de ler, aplicou ele próprio assim esta passagem e disse: Cumpriu-se hoje esta passagem de Escritura que ouviste, portanto, aquela que eu li, que ele veio para dar a vista aos cegos, aos que não ouviam, portanto, aos surdos e àqueles, e proclamar um dia de graças da ação do Senhor. E, portanto, só resumindo, e ele, portanto, quando acabou de ler, parou e disse que hoje esta Escritura, esta passagem de Escritura cumprida, e acabou por haver uma pequena guerra lá na sinagoga, portanto ninguém
como o conheciam ali como eu sou lá da minha terra, se fosse dizer isso para lá, diziam que era maluco, e precisamente foi basicamente aquilo que aconteceu. Jesus tenho que beber um bocado de café, que hoje está um bocado frio. Jesus, ao declarar isto, revelou a si próprio o ungido ao Messias, aquilo que estava para vir anunciar a boa nova aos pobres e, portanto, e proclamar a libertação dos cativos. Os cativos éramos nós todos, porque nós estamos sobre o pecado sempre leva à escravidão e, portanto, cativos é isso que essencialmente o que a palavra quer dizer. O segundo ponto, tanto o trabalho do Redentor, qual era o seu trabalho, portanto, a redenção quer dizer como comprar outra vez, portanto, éramos nós que estávamos, portanto, sob o domínio do império do inimigo, portanto, de Satanás, e, portanto, para nos redimir tinha que nos comprar, como hoje acontece, por exemplo, alguns grupos terroristas, quando, por exemplo, especialmente grupos radicais que usam, portanto, por vezes esse meio de fazer o resgate a pessoas, portanto, mediante um pagamento de uma ransom, portanto, que era isso que é isso, a redenção tinham que pagar para ser resgatados, ou seja, o resgate. E, portanto, foi precisamente aquilo que a palavra quer dizer. Portanto, era uma palavra muito usada no meio no mercado da escravatura que existia, portanto, no templo de Jesus, cerca de 55% das pessoas no Império Romano, portanto, eram escravos. O trabalho do Redentor aqui descrito começa pelo ministério público do Senhor, ou portanto de Jesus, e na sua primeira vinda. Quando Jesus citou esta passagem de Isaías na sinagoga de Nazaré, uma parte Jesus parou de ler, portanto, quando leu a parte de proclamar o ano de graças do Senhor, não incluiu o dia de vingança ou o dia de julgamento, e parou nessa, portanto, uma coisa inédita que não leu a profecia toda, portanto, por alguma razão ele fez isso. E, portanto, mais tarde no seu público ministério, portanto, atingiu o clímax, quando Jesus, portanto, também proclamou o julgamento, especialmente às cidades há umas cidades onde ele proclamou a boa nova, mas essencialmente, portanto, o Messias veio para salvar e não para julgar, embora ele também falasse do julgamento, mas muito mais aliás, menos do que a mensagem de salvação. Mais tarde, através dos ensinamentos do seu ministério, Jesus não só proclamou a boa nova, portanto, a notícia da salvação, mas também avisou a respeito do dia de juízo, que é aquele segundo verso que ele não leu essa parte, mas no Evangelho de São Mateus ele falou sobre isso, portanto, a Bíblia diz-nos, e ele pronunciou o julgamento de algumas cidades onde ele proclamou o Evangelho e disse: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaída, ai de ti Capernaum, portanto, ele disse: os milagres foram realizados em ti, foram feitos em Sodoma, portanto, e Gomorra, foi aquelas cidades do Vale do Jordão que foram, portanto, destruídas, portanto, no tempo do livro do Gênesis, quando Abraão intercediu e foram destruídos. Portanto, Jesus disse: se a mensagem que se proclamassem lá, que há muitos séculos antes, portanto, o povo teria se arrependido e, portanto, estes vão ter um severo julgamento, assim como ele disse. Portanto, a outra passagem, portanto, aqui é mais aliás, digo-vos, e portanto, para acabar o que ele disse, digo-vos, haverá mais tolerância no dia de juízo para os de Sodoma que para ti, portanto, aquelas cidades que eu li que ele pronunciou o julgamento. E a outra parte, portanto, da terceira parte da mensagem, portanto, que é o dia de graças da parte do Senhor, portanto, que foi precisamente o seu público ministério, não só curou os cegos, os pobres, como alimentou populações, todos os tipos de milagres que ele fez e, portanto, foi a graça, ou especialmente aqueles 3 anos
do favor de Deus, que especialmente ao seu povo e depois a nós, os gentios também. Ah, quando, portanto, o João de Batista, portanto, como se lembra, o João de Batista, quando viu Jesus, ele disse que era este é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Mas nessa altura, João estava na prisão e, portanto, Herodes tinha o Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, pôs-o num forte que hoje fica no país da Jordânia, Macários, e pôs-o lá e ele acabou por ser morto e cortaram o pescoço, portanto, uma morte uh, injusta e, portanto, por Herodes fazer julgamentos e coisas que não devia fazer e, portanto, depois para não voltar atrás na sua palavra. E, portanto, João estava lá e mandou os seus discípulos, portanto, isto quer dizer que ele ainda tinha discípulos que o seguiam, a perguntar a Jesus se ele era o Messias ou teria que esperar por outro. E Jesus praticamente respondeu-lhe com mais uma passagem, há algumas em Isaías, no capítulo 61 e no outros capítulos, em que e disse aos discípulos de João o que ele revelou, porque João conhecia as Escrituras, João Batista. E disse Jesus ofereceu como prova isto: os olhos foram abertos aos cegos, os leprosos ficaram limpos, os surdos voltam a ouvir, os coxos andam, os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. E Jesus acrescentou: feliz aquele que não tiver em mim ocasião de queda. Portanto, Jesus revelou exatamente aquele trabalho que ele executou durante os 3 anos, e inclusive, portanto, essa ressuscitação dos mortos, como se lembram Lázaro, que estava de Betânia, portanto, quando morreu já estava há 4 dias morto portanto, foi um dos que ressuscitou e, portanto, a confirmar isso, aquilo que ele disse, portanto, aos discípulos de João. E isto foi, sem dúvida, o ano ou 3 anos da graça do Senhor. Claramente, Jesus providenciou o seu divino favor para curar e libertar os oprimidos. E especialmente nós que estávamos oprimidos sobre o domínio do inimigo, do domínio do império, o reino das trevas, e ele transferir-nos para o reino das luzes. Portanto, estas e outras promessas foram cumpridas na primeira vinda do Senhor, portanto, e outras que serão na segunda vinda, portanto, que não foram executadas, especialmente quando nós lemos no Credo que Jesus virá a segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Portanto, ele não fez isso na sua primeira vinda, mas avisou especialmente estas cidades que eu me referi do Evangelho de São Mateus. E esta, portanto, foi a mensagem desta semana, esta mensagem fazendo um ligeiro resumo. Portanto, a mensagem tem 3 pontos e, portanto, o objeto da mensagem foi cumprido, não só cumprido, porque Jesus próprio leu a passagem e atribuiu-se a ele de próprio, que quando ele disse hoje cumpriu-se esta passagem de Escritura. Ou ele revelou-se mesmo na sua terra, que ele era o prometido Messias. Depois, a sua missão, aquilo que ele viria a fazer, como eu disse, abrir os olhos aos cegos, curar os enfermos, aqueles coxos que andavam, aconteceu, e tudo isto, aquilo que Isaías proclamou, ele executou no seu público ministério. E depois a promessa da segunda vinda, portanto, diria que o julgamento, isso seria a próxima vinda, e outras promessas que ele não cumpriu na sua primeira, porque João pensava que era só uma vinda, mas o Messias, como disse, quando Jesus ascendeu ao céu, disse que os anjos disseram que ele viria outra vez, portanto, outra vez voltaria outra vez. E Deus também esta promessa. Ele disse: eu quando tiver a grande promessa que prometeu do Evangelho de São João, para concluir, Jesus disse estas e outras. Jesus prometeu: se assim não fora, tê-lo-ia dito. O que é que não fora? Portanto, aquilo que ele disse: vou preparar-vos um lugar.
E quando eu tiver ido, virei outra vez, aí está a promessa da segunda vinda, portanto que eu me referi. E levar-vos-ei comigo, para onde eu estiver, e sejais vós também. Isto, portanto, esta promessa é a promessa do céu e, portanto, o que é que ele disse? Que eu vou e vou preparar um lugar. E aqueles que já estão com ele, estes que durante estes cerca de 2000 anos já morreram na graça do Senhor, pois já estão nesse lugar há muito tempo. Portanto, mas dá-nos um convite para nós, aqueles, especialmente vós que nunca ouviste a palavra de Deus ou nunca foram convidados para a mensagem de salvação, e portanto é especialmente estes dois versos do capítulo 14 do Evangelho de São João, diz-nos, portanto, que Jesus irá, aqueles com os seus discípulos, que irá preparar um lugar para eles, e quando ele voltar, levar-vos-á. Ora, quando ele voltar, ou também, se nós morrermos, obviamente, antes da sua segunda vinda. E esta foi a mensagem, portanto, desta semana. Nunca quero deixar nenhuma mensagem, quer seja em português ou em inglês, sem vos convidar a termos uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi um dos propósitos que ele veio há cerca de 2000 anos a esta terra. Ele morreu na cruz, com o seu precioso sangue pagou por nossos pecados. Ele pagou por os pecados de todo o mundo. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que me arrepender, portanto, mas muita gente diz, eu nunca tenho muitos pecados. Isso, nós somos pecadores não porque nós violamos as leis. Nós violamos as leis porque somos pecadores, que nascemos com o signo do pecado. E, portanto, como vocês sabem, por exemplo, aqueles que têm crianças, uma criança de meses, por exemplo, quando tem... os parentes não ensinam-nos a fazer, façam, portanto, ensiná-los a ser maus, ensinam-nos a ser bem. Porquê? Porque bem, com essa natureza, exatamente, isso com o espírito de ser rebeldes portanto, isso é precisamente aquilo portanto, que nos afasta de Deus. E com uma oração como esta, dizemos, Senhor, tende piedade de mim, um pecador, perdoai meus pecados, e eu quero ter uma relação pessoal com vós nesta vida, e quando esta vida terminar, ter um lugar no vosso reino eterno. E, portanto, esta foi a mensagem. Eu também nunca quero deixar aqui uma prece para todos aqueles portanto, especialmente a guerra que se alastra na Ucrânia, para a paz, também para este fenómeno que ainda existe do vírus do coronas, que Deus, portanto, irradie uma vez, e também para aqueles que trabalham em prol dessa doença, que põe a sua vida em risco todos os dias, que Deus o proteja. E também para aqueles, portanto, para esta nação, para o Presidente, Joe, para o Senado, o Congresso, todos os membros da Câmara dos Representantes, os autarcas, os governadores dos estados, das autarquias e todos aqueles que exercem uma autoridade pública sobre nós e, portanto, que Deus os proteja e, portanto, que o Senhor tenha misericórdia deles e que possam exercer o seu dia-a-dia, o seu trabalho sem insegurança. E, portanto, esta mensagem foi desta semana. E aqui estarei outra vez para a semana com outra mensagem em português e inglês. Até lá, que o Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield. And we finish another message in Portuguese of our program Coffee with Joe or Café com José. We talk about this week. Before I start, this is a program in Portuguese and English, and we start in 2018. And my name is Joe Bernard, and the purpose is take the message of the gospel to the ends of the earth, because today we have you can do that.
we have internet, all the media, we can reach any part of the globe. For the people, then most of them, they never hear the gospel, and those already, to build the faith of those are already believers. Last week we talked about the mountains was the title of the program, and we talk about in the spiritual way. So when you are the mountain on the valley, and we develop that message. That message was taken from the Gospel of Matthew. Today we have a different message. This message was taken from the prophet Isaiah, and was taken from a few verses from the chapter 61, and was the message our Lord Jesus proclaimed in his hometown Nazareth when he went to synagogue in the Shabbat day, to proclaim and to reveal himself. He was the one. This prophecy, he fulfilled this prophecy. And I gotta start to read a few verses from Isaiah. And the Bible says, from Isaiah 61, verse 22, "The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the oppressed, to bind the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to release the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of the vengeance of our God, and to comfort all who mourn." The word of the Lord. So, as I read in this passage of Isaiah 61, the title of this week message is The Coming Messiah. The high point of Isaiah chapter 61, where the Redeemer speaks of the work he will come to do. Chapter 61 describes Christ coming and to proclaim and provide salvation. And the first point of this message is the Redeemer speaks. And in the opening verse of this chapter, we read almost the same words like Jesus proclaimed in Nazareth, especially in the Gospel of Luke, chapter 4 and verse 16, where Jesus exactly the same words he proclaimed, Isaiah proclaimed about 700 years before our Lord came to this earth. And in the opening verse, and when Jesus finished to proclaim this message, he revealed, he said, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." This was all make a little riot in this synagogue in Nazareth, because most of the people know him. They know him as a young boy, and he grew up there. And when he proclaimed himself, he was the anointing one, the Messiah. Of course, it was most of the people don't accept this. But in part it's normal, because now he proclaimed God, and they saw him as a growing boy, a teenager, and to the years. And but like everything else, always there will be a few that they believe on him. And saying this, Jesus was declaring himself to be the prophesied servant of the Lord's anointed, to bring the good news to the oppressed, and to proclaim the liberty of the captives. The second point of the message is the Redeemer's work. The Redeemer's, the word redemption means to buy back. It was a word in the slave market they use. Usually, when the people they bought like a slave, they redeem. They get somebody have the owner of slaves, and the one that gonna buy, you gotta pay like a price of redemption to set him free. So was precisely our Lord Jesus did for us. How he redeemed us? He redeemed us by shedding his blood in the cross, and that he paid the price for our redemption. So they use that word to apply to our salvation. Here we begin with the ministry of Jesus at the time of this first coming. And when Jesus read Isaiah, this passage, he stopped after the year of the Lord's favor. So the second verse, you just stop there. And he did not include at the time of retribution or the time of God's judgment. Through the teaching and ministry of Jesus,
not only proclaiming, most of this message was about salvation and exactly what the work he did, miracle, give light of the blind, and was a basic that. But he talk about judgment too, not for instance in the Gospel of Matthew, Jesus said. He warned the people about, portanto, the day of judgment when he woe to like the cities like Bethsaida, woe to you Bethsaida, Chorazin, Capernaum, and Jesus talk about these cities. Why? Because they rejected his message, the message of salvation, and Jesus warning them, and he said, if this message was proclaimed like in the cities of the Sodom and Gomorrah. Jesus, that cities they are still to this day, but there will be a severe judgment. But Jesus in the first coming never he don't bring any judgment to the people, but he warning like he did in this passage of Matthew. He said, "For the deeds of the power in you had been done in Sodom, you all have remained until this day. And in the judgment you'll be more tolerable for the land of Sodom than for you." So was the words come from his mouth. And the third point of this message is the years of God's favor of the Lord. It's basic apply to all the public ministry about 3 years of our Lord Jesus. So was the Lord's grace and the Lord's favor to these people, special from start from his own people, the Jew, and later was for the Gentiles, but he started with the covenant people, the Jewish people. And when John the Baptist asked Jesus, John the Baptist, you expect Jesus or will be the Messiah bring judgment in this first coming? So we want when they arrested him, Herodes Antipas was the Tetrarch of Galilee, put John in the prison. Today is in the country of Jordan, in the other side of the Dead Sea. They called Fort Macarius, and it ended up to be beheaded by Herod. And but while he was there, he sent his disciples. So we presume John, even after Jesus' ministry, he still have some followers, and they ask Jesus if he was the Messiah, or he should waiting for another one. And Jesus, to reassure, he offered this proof that the blind are receiving sight, the lepers are being cleansed, the deaf are hearing, the dead are being raised to life, and the poor are hearing the good news. This was indeed the years of the Lord's favor. Clearly, Jesus displayed this divine favor when he come to the earth to free and heal the people. Was part of his ministry. And also, he not only do a little resume, not only he come to proclaim those years of salvation, of the God's favor towards his people, towards the outcast, the blind, the poor, the deaf, and all they need not only physical healing, but especially those we need like us, spiritual, or a place when this life ends to bring us to that place we claim and he really prepare for us. And this promise will be further and ultimately fulfilled at this second coming. Most of the promise, the promise to the judgment and the day of the Lord, like he that part you don't quote when you read in Nazareth. Jesus promised a great promise from the Gospel of John, and he said, "I am going to prepare a place for you. If these are not so, I will tell you plainly. When everything is ready, I will come and I get you, so that you will always be with me where I am." So Jesus promised,
I go and I prepare a place and they'll come back. So far it was about 2,000 years, our Lord, they don't come yet. But He prepared a place for us. Those who die in the grace of God, in God's favor, they are already there. And you can be one those two. This is words they come from His mouth. He come about 2,000 years, He shed His blood. That's why He can forgive us, because He paid the price for us. It's the only way you and I can be saved. And not only that, He prepare a place for you when this life ends, or if He come before we die, for us to live with Him from everlasting to everlasting, or through all eternity. What am I supposed to do with a prayer like this? Lord Jesus, I know You paid my ransom about 2,000 years ago by shedding Your blood, and we gotta pray for our Lord forgive our sins and clean us from sin, and Lord have mercy on me, a sinner. Like one of basically the thief in the cross was this prayer. And with a prayer like this, ask Him and to forgive your sins. And when you really come from your heart, the Bible in the book of Jeremiah says, those who seek me, who seek the Lord, will find me, or they find the Lord, if they seek diligently from their hearts. Or what is diligently? If a real repent and they true from their hearts, and you be saved, and one day when this life ends, you have a place in this kingdom. So this was the message of this week, a message taken from Isaiah 61, when our Lord read basically the same words and apply to Himself, and no doubt about is the promised Messiah, because not only the word says, and He proclaimed the word, and He affirmed, today this passage of the scripture was fulfilled in the people hearing, those who are in the synagogue in his hometown in Nazareth. Also, I wanna finish to first of all pray for the war is still between Ukraine and Russia and Ukraine, and I pray special those the people they die, and Lord have a place in their eternal kingdom for them. Also, we pray for the virus of the corona is still here, and I pray for them to be the Lord have mercy on them, and they do exercise their work in safe. And also we pray for the country, the president, show for the Senate, the Congress, all the branches of the government, the governors of the states, and the mayors of the cities, the selectmen of the towns, and police, firefighters, and all who exercise public authority. I pray the Lord be with them, and put a guard for that they exercise their job in safety, and this was the message for this week. And next week we'll be again here with a message in Portuguese and English. And until then, God will richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.